A única certeza na vida é a morte. Essa frase tem sido frequentemente repetida ao longo dos anos e concretiza a opinião de inúmeras pessoas desde o início do mundo. Diante do afastamento das pessoas da fé e das religiões, com sociedades cada vez mais seculares, a ideia de que não há mais nada após a morte e tudo o que temos é essa vida traz um grande temor e desesperança para muitas pessoas. Por outro lado, há quem tema justamente o contrário. Para essas pessoas, o medo da morte inclui o medo de um julgamento divino e a possibilidade do inferno, a eternidade em tormento. Inclusive, há aqueles que rejeitam a ideia do paraíso simplesmente por recusarem a possibilidade de uma vida pacata nos céus, uma interpretação totalmente equivocada da eternidade, é claro. Seja lá quantos forem os motivos que se tenha para a morte, é inegável que o medo está intimamente ligado a ela. E já que temer a morte é algo tão comum, talvez você mesmo já tenha tido esse sentimento, ou o enfrenta ainda hoje. Por isso é importante nos perguntar: o cristão deveria temer a morte? Sabemos através das Escrituras que antes da queda de Adão e Eva no jardim, a morte não era uma realidade no Éden. Foi através do pecado que a morte entrou no mundo, e o primeiro a experimentá-la foi Abel, filho de Adão e Eva, que foi morto pelas mãos de seu irmão Caim. Nessa triste história, vemos o primeiro sangue humano sendo derramado por violência. Desde então, a morte vem assombrando a humanidade. Sempre que perdemos um ente querido ou um amigo próximo, provamos da dor que ela nos traz. E assim, carregamos muitos sofrimentos causados pela morte. E a palavra de Deus nos diz que essa dor é genuína e não deve ser reprimida. A eternidade é real, é claro, mas ainda assim sofremos ao perder alguém que amamos. Isso faz parte da natureza humana. Com a nossa partida, outros sofrerão por nós também. E um exemplo disso são os discípulos, os amigos de Jesus, sofrendo com sua morte. Ou ainda o próprio Cristo, que derramou lágrimas diante da morte de Lázaro e da dor que tal experiência causou em Marta e Maria, suas irmãs. A dor é real e faz parte da experiência de vida. Mas o medo da morte passa por uma realidade muito superior. Até o momento em que Jesus nos foi enviado, a morte reinava sobre todos os homens. Ela era certeira, implacável e insuperável. É justamente nisso que está o grande triunfo da obra de Jesus, que, como um cordeiro, foi morto em nosso lugar. Mas a morte, tão temida e sorrateira, não poderia detê-lo. E o Espírito de Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus nos traz esperança. Com o seu triunfo sobre a morte, as portas da vida eterna foram abertas para todo aquele que crer. Todo aquele que deposita a sua confiança e fé em Jesus Cristo, mesmo não sendo livrado da morte terrena, pode se regozijar na certeza do acesso à vida eterna. A morte não tem mais a palavra final sobre nós. Com essa garantia, mesmo sabendo que a morte continua sendo uma realidade neste mundo caído, não há razões para temer, pois, como declarou o grande apóstolo Paulo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem a morte pode nos separar, porque quando este dia chegar, estaremos caminhando rumo à glória eterna ao lado do nosso Deus e Pai.
Apesar de Cristo nos ter dado a salvação e prometido uma eternidade de prazer ao lado de Deus, é importante enfatizar que não devemos buscar a morte de maneira nenhuma. Foi o apóstolo Paulo quem também declarou: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça vivo. Sendo assim, mesmo sabendo que a eternidade nos garantirá prazer e regozijo eterno, a exemplo de Paulo, devemos entender a importância de viver aqui na terra com os olhos voltados para o nosso propósito, abraçando a missão que Deus nos deu e sendo bênção para todos à nossa volta. O ponto-chave em tudo, porém, é ter a segurança da salvação. Respondendo à nossa questão inicial, o cristão deveria temer a morte? A resposta é bem simples: não. A humanidade teme como resultado de sua incredulidade, falta de conhecimento em relação à obra salvadora de Jesus e, por fim, a sua insegurança acerca da salvação. O cristão que depositou sua fé em Jesus e conhece a sua redenção não tem motivos para temer. O apóstolo João nos conforta com a seguinte afirmação: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Se há dúvidas em seu coração que causam temores, medite na palavra de Deus, pois ela foi escrita para trazer certeza onde antes havia apenas incertezas. E o versículo de Romanos que mencionamos anteriormente nos garante a segurança da salvação. Se você teme perdê-la por conta de seus pecados, lembre-se que a salvação vem pela fé. Isso não nos traz liberdade para pecar o quanto quisermos, mas nos garante a paz de que ainda dá tempo de se arrepender e crer no Evangelho da salvação. Este é apenas o primeiro vídeo de uma série de perguntas que você certamente já se perguntou ao longo da sua vida e caminhada cristã. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo. Baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!